Thaís, você mexe bastante com financiamento imobiliário, né? Isso. E como que é mais ou menos esse método aí? O que um cliente pode esperar da Thaís? O que você pode oferecer? Como que funciona? Sim, eu tenho uma expertise, né, desses 13 anos, né, então o que eu falo, o que se forma um expert? É um cara, né, no caso, uma cara, que errou várias e várias vezes, que teve um monte de coisas que deram errado e que hoje sabe qual é o caminho que vai dar certo. Então, eu levo essa pessoa ao caminho que é da simulação à chave na mão. Esse é o nome do meu método. Então, eu acompanho o cliente que às vezes nem sabe que uma renda dele ali, como ele fazendo uma unha, ou às vezes ele sendo um motoboy, ele consegue comprovar isso e através dessa comprovação ele consegue pegar um financiamento da Caixa. E aí, no caso também, eu subnichei, né? Eu trabalho com financiamento de lote e construção. Então, a pessoa às vezes não tem o lote, eu faço também o financiamento do lote, o banco paga o dono desse lote e o restante do valor do financiamento, a gente faz um projeto de acordo com o perfil desse cliente. Então, eu não tenho casas padrões, eu faço casas 100 metros quadrados. Não, eu vou fazer uma metragem de acordo com o que esse cliente consegue pagar. Então, através desse valor que libera para ele, eu vou fazer um projeto, um planejamento para que seja executado esse tamanho de construção. Às vezes dá uma construção pequena, às vezes dá um quarto só, mas, na verdade, aquilo ali é o perfil atual do cliente. A partir dali, depois ele morando na casa, é o que todo mundo faz, ele vai aumentando essa construção. E aí, dentro desse método, eu entrego também um projeto de uma casa toda pronta, toda completa, que é o estado desejado desse cliente. Que legal. Né? Então, ele pode começar com o necessário ali, sim, mas ele já tem todo o cronograma, todas as etapas para ele realizar aquele sonho dele ali. Tá na mão dele. Isso. E aí, depois dali, com a família dele, ele já vai sair do aluguel, então ele já tem condição de acrescentar. E é outra coisa que eu faço também, que independente do tamanho da casa, o padrão é o mesmo. Então, não é porque é uma casa menor que ela vai ter uma qualidade, né, um piso ruim ou um acabamento ruim por ser, né? Então, hoje, aqui em São Paulo, eu não sei lá, né, mas aqui em São Paulo a gente já fala de estúdios de 20 e poucos metros quadrados. Acho que se tá chegando no 20, alguns estúdios já tá bom já, né, porque... Lá, assim, geralmente eu faço a partir de 35 metros quadrados. Já é um... Isso. Então, assim, as pessoas, elas já dá pra pessoa já ter uma dignidade, já ter o seu próprio teto, né? E assim, esse método também, ele pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. Eu já até olhei, a gente está fazendo um estudo até para aplicar em outros locais do mundo aí. Ô, louco! Internacionalizar. Internacionalizar. E aí, assim, eu já apliquei também no interior do Rio, uma cidade, e também em Lauro de Freitas, na Bahia. Então, é possível aplicar esse método e fazer da forma que o cliente consegue em qualquer lugar do Brasil. Pô, show de bola. Show de bola. O financiamento... A gente pensa o seguinte, né? Cara, eu falo muito por mim, assim, né? Se eu comprasse um terreno e colocasse ali dentro uma barraca, eu já tava feliz. Porque eu tô morando dentro de uma coisa que é minha, né? O financiamento, assim, quando a gente pensa nessa estratégia de construção, de fazer, de repente, até uma casa pronta e tal. Como que é? Ele acaba sendo vantagem ou realmente é muito exclusivo de pessoa para pessoa? Quando a gente compara as outras possibilidades de crédito, por exemplo, quando coloca um consórcio, quando coloca até uma compra à vista. Sim. Que a gente ouve até hoje na internet, até alguns falando, de repente, se você tem um dinheiro da casa, nem compensa comprar, continua morando de aluguel, aplica, porque a rentabilidade dessa aplicação vai dar o... Uhum. Né? Hoje, quando a gente fala de financiamento, a gente até pensa um pouco na Selic alta, já fica naquele receio. Mas dependendo do caso, ainda é uma boa solução? É uma coisa que eu sempre falo. Uma boa oportunidade talvez não é boa para você. Então, você tem que analisar se essa boa oportunidade é boa para você. Para iniciar, as pessoas que falam aí, né, os haters. Que não é bom financiar, né? Que é melhor aplicar o dinheiro e tal. Pra começar, essas pessoas aí grandes que falam isso, eles já têm a casa deles. Então isso aí só pra começar. E eu acho que por mais que seja uma pessoa aí milionária, bilionária, ela tem um sonho de ter uma casa própria. Nem que pra seja. Chamar de sua, né? Pra chamar de sua, uma casa chamar de sua. Então eu acredito que seja uma boa oportunidade de comprar a casa própria. Por mais que a Selic esteja alta e tudo, os juros do financiamento habitacional ele é muito baixo.
O que acontece que no final dá um valor muito alto é o prazo que é muito longo. Entendi. Então, assim, dentro do meu método, eu tenho um bracinho ali que já ensina o cliente a amortizar. Então, o ideal, assim, é o que eu até falo para os clientes, a gente paga os 30 anos em 5 anos. Uau. A gente consegue fazer isso, tem um sistema de amortização aí que você faz mensal, através de fundo de garantia. Se a pessoa não tem fundo de garantia, a gente vai ver uma melhor opção para que ela quite mais rápido. E quando ela quita mais rápido, ela não tem aqueles juros que vai ter lá no final. Hoje, a sua prestação realmente equivale a 30% dela. Os 70% tudo é juros. Então, se você paga a primeira e se você paga a última você só vai pagar 30% dessa prestação. Ou seja, uma prestação hoje de R$650 por mês, a última prestação sua é R$199. Então, a gente faz um plano para essa pessoa fazer esse pagamento mais rápido e reduzir esse prazo. Explica de novo aí, porque olha, eu até me considero bom em matemática, mas é bom a gente ressaltar esse ponto, Sim. porque acredito que é uma grande vantagem para a gente olhar de uma maneira Sim. diferente para o financiamento. Como porque que é essa questão do 30 e 70? Se a gente paga, então, 650... realmente se a pagar a sua última, tem uma prestação redução de 70%. 70% da prestação. Então vale muito a pena. O consórcio é bom? É. Mas para quem tem uma entrada alta, porque precisa fazer um lance, precisa dar um ágil ali. Agora, o cliente não tem um pouco de entrada só, ou não tem nada, tem que financiar. E assim, o método que eu faço, eu praticamente, assim, em 90% dos casos, é 100% financiado. A pessoa não precisa dar entrada nenhuma. Entendeu? E quando precisa dar uma entrada, a gente tem que aplicar isso durante a obra. E a obra, ela tem o prazo dela ali de 6 meses. Então, a gente consegue fazer também um plano financeiro para esse cliente conseguir. Então, vamos dizer, em relação a um investimento, essa pessoa que está aí falando de investimento já tem casa. O consórcio, você precisa ter um valor, né? Para você dar esse ágio. Agora, em relação à entrada, que a pessoa às vezes não tem, e para adquirir aquilo ali, compensa muito o financiamento. E consegue, assim, então, fazer um financiamento sem aqueles... Não tinha algo de 25%, 30%, alguma coisa do tipo? Na Como que simulação, vem essa questão que você tem que dar os 20%. Só que o meu método, eu trabalho com dinheiro liberado. Essa é a diferença dos outros financiamentos e dos outros métodos que isenta também. o seu cliente de pagar esse pagar inicial. essa entrada, entendeu? Então, esse é o diferencial e é o que eu trabalho e eu aplico nesses 13 anos. Teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim: Thais, por que você acha que você vende? Não é porque eu sou bonitinha, não é porque eu falo nas redes sociais, não é porque eu sou conhecida. É porque eu tenho resultado. Se eu não tivesse resultado, tem mais de 10 mil famílias que eu já fiz esse método, que já deu certo, que as pessoas já estão morando nas casas. Case entendeu? de sucesso aí. Então assim, não tem o que questionar se você tem resultado. Pelo menos te chamaram pra comer lá uma galinha... Galera, não chama. Chama, Sempre né? eles chamam. Vamos fazer um churrasco aqui, vem